Abro o UOL e tá lá uma manchete maravilhosa com uma afirmação da Polícia Federal de que o Zé Serra e um empresário estão no topo de uma cadeia criminosa. Que coisa boa, né? Justiça sendo feita. O que me deixa abismado é, em plena era da internet, eu estar lendo em 2020 o que poderia ter sido manchete em 2015, 2016. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e é isso mesmo, são supostos crimes eleitorais praticados em 2014. 5 milhões de reais que uma empresa chamada Qualicorp repassou para a campanha do José Serra. Hoje foram determinados 4 mandados de prisão preventiva, obviamente o senador não está no meio, e 15 mandados de busca e apreensão. Deixa eu tentar fazer uma coisa difícil aqui, a conexão entre o nosso mundo e o mundo dos políticos. Se alguém viesse fazer busca e apreensão na minha casa para achar documentos de 2014, talvez achasse uma foto autografada que eu comprei no show do Roger Hodgson, um contrato de compra e venda de imóvel, um passaporte que já está vencido, mas eu guardei por causa dos carimbos, para lembrar os lugares que eu já fui. Você acha que quem faz coisa errada guarda comprovação em gaveta ou no computador por 6 anos? Gente, nem quem faz a coisa certa. Eu fico desesperado aqui, tem dia procurando um PDF que eu tenho certeza de que eu guardei, faço busca na máquina inteira e aí me lembro, claro, tem 6 anos isso, Maurício, você trocou de máquina. Mesmo assim, o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, correu para impedir que a ordem judicial incluísse o gabinete do senador e ex-ministro da Saúde, José Serra. O Toffoli deve conhecer muito bem o Serra e deve ter pensado, é daqueles velhos que gostam de guardar coisas, sabe? Aquele vovô que guarda comprovante de pagamento em bobina que já está apagada. É a única explicação. É querer proteger o cara com um carinho exagerado até em se tratando de político, porque a decisão está chocando jornalistas, juristas e até membros da Lava Jato. O Deltan Dallagnol fez thread no Twitter para dizer isso. O Josias de Souza, articulista do UOL, muito apropriadamente chamou de carteirada. Porque vejam bem, o Toffoli alegou que nessa de fazer busca no gabinete pode-se, por acidente, apreender também material que tem a ver com o atual mandato do parlamentar. Essa linha. O STF já tinha determinado que o argumento é furado, porque tornaria os gabinetes de quaisquer parlamentares, abro aspas para citar o Celso de Mello, citado pelo Dallagnol, um círculo de imunidade virtualmente absoluta, ou um santuário de proteção em torno dos gabinetes dos parlamentares e dos imóveis funcionais que ocupam, o que é incompatível com o princípio republicano, inconciliável com os valores ético-jurídicos que orientam a atuação do Estado e conflitante com o princípio da separação de poderes. Traduzindo, a investigação é de um crime anterior ao mandato. É óbvio que você não pode transformar os gabinetes em caixas fortes, invioláveis, quando o que se investiga é justamente a ilegalidade do processo que levou o cara a tomar posse e ocupar aquele gabinete pago com o nosso dinheiro. Eu fico aqui no meu mode full pistola porque é aquela coisa de sempre. Parece que existe mesmo a confraria dos protetores de políticos nesse país. Não tem como. 6 anos para chegar a começar a busca e apreensão de provas. Tá, eu já disse em outro vídeo aqui, tem a ver com as delações premiadas de 2017, o processo é lento mesmo. Mas por que dedicam tanto zelo à privacidade justamente dos homens que, em função dos cargos que ocupam, nos devem ampla e restrita transparência? Sem querer lacrar e fazer falsa equivalência, em comunidade pobre o policial já chega chutando a porta e atirando. No gabinete do senador, o presidente do STF toma uma decisão totalmente contrária ao entendimento anterior da casa que ele preside para defender um cara que está sendo acusado de estar no topo de uma cadeia criminosa. E aí é claro que você que está me vendo deve estar pensando, mas não é o Toffoli, o advogado do PT, amigo do Lula, correndo para proteger Tucano diante da possibilidade dele, por demência senil, ter esquecido de queimar uns papéis ou apagar uns arquivos? Que é bom lembrar, se estavam lá agora já era?
Bom, não é bem assim. Se você resgatar a cronologia, vai se lembrar de que o Toffoli vem partindo o coração dos petistas desde o impeachment da Dilma. Na época, lá atrás, dizia-se que ele queria ter o apoio da grande mídia conservadora e por isso, como o já aposentado Joaquim Barbosa, teria cedido aos interesses dos tucanos. Vamos nos lembrar que havia um tempo em que o Jair Bolsonaro ia das cochiladas no Congresso para o Super Pop, de lá dava uma passadinha no CQC e depois ia para casa. Então, o mundo político brasileiro girava em torno do PT e do PSDB, com partidos enormes como o MDB, o PP e o DEM orbitando. Com o advento do Messias, do Jair Messias, o cenário ficou um pouco mais confuso. E a complacência do Toffoli na posição de presidente do Supremo para com o Bolsonaro fez com que as opiniões sobre ele, Toffoli, se dividissem, como tudo no Brasil. Há uma corrente que diz que ele está se esforçando para demonstrar independência, equilíbrio e responsabilidade institucional, nunca sendo o cara que bota lenha na fogueira, e os que têm uma visão menos positiva, dizendo que o ministro tende a se aproximar do poder. Essa carteirada, me apropriando da ótima definição do Josias, devolve o Toffoli para aquele lugar anterior, porque foi um socorro muito pessoal e específico para um cacique tucano. Mesmo sabendo da já citada aqui rusga entre Lava Jato e STF, era de se esperar que ele não fizesse uma defesa tão customizada, tão à la Gilmar Mendes, para um tucano específico. Mas foi uma bola fora gigante. Se você parar para pensar que os tucanos não têm mais a expressão de outrora, que o protagonismo está entre Lula e Bolsonaro, a gente tem o direito de tentar entender qual é. E aí vale lembrar que quem foi eleito com a promessa de acabar com a corrupção está fazendo de tudo para proteger a sua cria. Vale lembrar que o Toffoli sistematicamente tem minimizado as ações ou palavras do Bolsonaro contra a vida e contra a democracia. Deixa de ser um movimento de pacificação e passa a ter, sim, a ver com o Bolsonaro, quando a gente se lembra de que os tucanos se dizem independentes, mas não tiveram a coragem de romper com o presidente ainda. Recentemente eles fizeram uma nota crítica, mas disseram que se forem romper, o farão depois da pandemia. Ou seja, sabe-se lá quando. Eles chegaram esse mês a se ofender e fazer uma cartinha para reclamar do Paulo Guedes, que fala mal do PSDB. Mas continuam votando as reformas do governo e cartinha de protesto e de repúdio, convenhamos, em termos de insignificância pelo excesso e falta de efetividade, só perde para live no Instagram nesses dias difíceis. Então, até prova em contrário, o PSDB está no barco do Bolsonaro, que não quer, ao contrário do discurso, avançar na agenda de combate à corrupção, porque ela esbarra, mais cedo ou mais tarde, nele e em seus filhos. Eu não estou falando nem da agenda do Moro, que eu considero também uma excrescência na vida política desse país. Não sou lavajatista, já denunciei inclusive o oportunismo dessa avidez tardia em relação aos tucanos. O que a decisão do Toffoli de defender o Serra me sugere, se você permitir a humilde opinião desse palpiteiro apaixonado pelo xadrez político, mas apenas licenciado em História, sem mestrado ou doutorado, é que tá tendo um salve lá em Brasília, que nem o salve do Morro, fecha tudo, é para fechar, baixa as portas. Me lembra um pouco a estratégia do Jucá, do acordão para tirar a Dilma e depois parar tudo, lembra? A nossa chance do plano falhar seria a chegada no poder de um presidente com vontade política de fazer a coisa acontecer, de seguir derrubando um por um. Mas, lamentavelmente, por causa de uma dezena de imóveis e uns milhõezinhos em rachadinha, coisa pequena, que acontece em qualquer gabinete desse país, né? Alguns mais pragmáticos chegam a dizer, não foi dessa vez. Parou por aí mesmo. E a gente só vai ver investigação pesada em cima de político dando certo se ele se voltar contra o que me parece cada vez mais ser o famoso e tantas vezes negado acordão. O Witzel, só para citar um exemplo, foi um Ícaro que tentou chegar perto do sol com asas de cera e rabo preso, e só por isso está se ferrando. Para os que estão ativos no jogo, corruptos ou não, o caminho aparentemente está livre. E qual é o jogo? Deixar esse Brasil que a gente está vendo aí chegar até 2022 desse jeito, porque é a única chance para o Bolsonaro, porque interessa muito para o PT, porque mesmo que a maioria do povo brasileiro discorde,
eles nunca se preocuparam e nem vão se preocupar com coisas como limpar seus quadros, assumir publicamente seus erros, entregar suas ovelhas negras para o sacrifício. Enfim, eles são eles, nós somos nós. De vez em quando eles fazem a gente acreditar que manda. Eles ouvem as vozes das ruas, mas só quando o cachorro que a gente está chutando na Paulista já está morto. A gente só pensa que é a gente que mata. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, dê seu like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir. Estamos numa pandemia. Obrigado, heróis que trabalham na saúde. Obrigado, heróis que trabalham para manter quem pode em casa. Logo, se for seu caso, retribua esse sacrifício ficando em casa.